Olá, meus queridos alunos, ilustres alunos, parceiros de vida de dia e das minhas noites, né? Mas o assunto que nós temos hoje para falar da nossa história da educação no Brasil é um período muita dor, né? Vamos tratar do regime militar, que é o período da nossa história que foi de 64 a 85, né? Então, em 64, um golpe militar aborda todas as iniciativas de revolucionar a educação brasileira, sob o pretexto de que as propostas eram comunistas, eram subversivas, né? Nada a ver, a gente queria uma educação participativa, democrática para todos, igualitária, prática, com o aluno no centro das atenções, enfim, isso pelo governo militar foi tratado como subversivo. Então, o regime militar, ele espelhou na educação um caráter antidemocrático, que nós tivemos a honra, a glória de viver através do Manifesto dos Pioneiros, Anísio Teixeira, Paulo Freire, ai meu Deus, e aí, pá! Realmente complicado, né? Professores foram presos, demitidos, universidades invadidas pelo exército, estudante preso, ferido, amarrado, torturado, calado. A União Nacional dos Estudantes, ela foi realmente fechada, ela foi proibida de funcionar, porque nesse momento da nossa história, o capital humano era só para dar lucro. O capital intelectual, ele não era para pensar, né? Então, a partir de 64, o Brasil, ele passou a viver sobre a ditadura imposta pelos militares, e a repercussão desse governo autoritário se fez sentir imediatamente na educação, que somos seres pensantes, críticos, preparados para impulsionar o país. E que fomos, me represento nesse momento da história, mesmo eu não tendo vivido, calado, né? Então, realmente muito complicado. É um período conhecido no Brasil como ditadura militar. E marcou a forma de ensino no nosso país, logicamente, né? Esse modelo autoritário, ele embrenhou na forma de conduzir todo o nosso processo educacional, né? E, com certeza, o Ministério da Educação, ele quis, né, demonstrar isso através das decisões, né? Tirou-se as aulas de sociologia, de filosofia, e em seu lugar, aulas de educação moral e cívica, estudo dos problemas brasileiros, mas de uma forma muito autoritária, né? Uma forma muito ruim, onde as pessoas não tinham voz. Então, o golpe militar de 64, ele desativou os movimentos de conscientização popular, de uma busca de uma escola pública para todos. Foi isso que Paulo Freire tanto lutou, né? E considerando todo mundo subversivo, todo mundo marginal, todo mundo líder. E os porões da ditadura, que a gente escuta isso até hoje, quantas pessoas que sumiram, desapareceram, quantas mães, quantas esposas, quantos filhos que perderam os seus entes, né? Então, realmente, durante o golpe e o regime militar de 64, os torturadores eram os militares, né? Tinha gente de fora, mas a maioria era militar. Então, é um período muito ruim, é um período muito triste, né? E por que ser torturado? Porque você colocou a sua opinião? Torturado porque você tem uma forma de pensar diferente do governo? Né? Que mundo!
o Brasil estava vivendo, né? Então, um movimento de resistência ao golpe, não podemos deixar de falar desse golpe, ele vai às ruas. E os efeitos das reformas, o ensino no período da ditadura foram desastrosos para a educação brasileira. Se tem alguém hoje que ainda escuta, que repete que, porque na ditadura era bom o quê? O que era bom? Porque dados qualitativos não tem, dados quantitativos não tem, até porque era um período de repressão total, então ia informar os dados. Quais dados que são comparativos para falar que se era bom ou era ruim? Né? Então nós temos que pensar, uma tendência exatamente tecnicista, né? Um projeto de educação voltado para a repressão. Né? Nós saímos das ideias, do método de Paulo Freire e caímos no Mobral, que era simplesmente ensinar a pessoa a ler para poder votar, para ele se tornar um alfabetizado. O Mobral começou sendo para adultos, mas como não bastasse, inventaram até um tal de Mobralzinho, colocando as crianças para serem alfabetizadas apenas para assinar o próprio nome e tornar-se eleitores dentro de um processo ditatorial onde a vez e a voz não existia, né? Então não há referência nenhuma na história quanto melhoria salarial, quanto condição de trabalho, hábitos, atitudes positivas, conhecer os direitos do professor, conhecer o direito dos alunos, né? Isso foi muito complicado e nós não podemos esquecer, porque fez parte da nossa história, né? E hoje a gente ainda escuta falar muito da questão da ditadura, principalmente através dos artistas, principalmente através da música, né? Os nossos artistas que foram torturados, que foram exilados como Paulo Freire, tiveram que ir embora do nosso país, porque senão eles iam morrer. Milton Nascimento, Rita Lee, ai meu Deus, a minha geração de Rita Lee, Gilberto Gil, Caetano, eu te amo, Caetano, Chico, nossa, e aí, por quê? Porque eles cantavam, porque o tropicalismo, porque a contracultura estava presente, né? Era motivo para ir embora, Quanto o Brasil perdeu desses talentos nesse tempo que eles ficaram afastados daqui, né? Então, com toda essa repressão, o governo militar, ele prendeu, ele torturou, ele matou e ele tentou garantir uma paz, né, social para manter uma elite de exploração. A ditadura militar, ela se desfez por si só, ninguém aguentava mais, né? Então, tamanha foi a pressão popular de vários setores da sociedade que o processo de abertura política ele se tornou inevitável, né? Mesmo assim, os militares eles deixaram o governo através de uma eleição indireta, não foi uma eleição direta onde o povo foi lá e votou, uma eleição indireta. Aí foi Paulo Maluf, né, e Tancredo Neves, Tancredo mineiro. Tancredo venceu, mas as eleições, infelizmente, ele faleceu, né, antes de tomar posse, aí o Sarney, que era o vice, assumiu, né? Então, apesar de todos esses cerceamentos, né, que ocorreram no país como um todo, e principalmente na educação, porque os alunos e professores, os jovens foram demasiadamente atingidos, não é incomum encontrar nas redes sociais comentários, porque a educação no tempo dos militares era melhor. A principal limitação de comparação é a ausência de dados. Né? Como eles mandavam, eles não tinham que colocar os dados públicos como a gente tem hoje, né? Então, as decisões governamentais, elas foram muito ruins. E a falta de informação sobre a educação durante a ditadura militar, ela revela realmente essa ausência de memória, né? Querendo calar e tampar os olhos de todo mundo. Então, essa justiça, né? Ela não é verdadeira. Então, a insuficiência dessas políticas faz com que grande parte dos brasileiros até hoje, né, que viveu nesse período, né,
ela não saiba realmente, né, o que aconteceu, não sabe realmente o que ocorreu, sem contar as perdas, né, magnanes que a sociedade sofreu, né? Então, a escola, ela não era boa na época da ditadura, não. Não pensem que era boa, né? Os fatos, muitas vezes, causam, né, essa controvérsia, mas tudo que é forçado, tudo que é imposto, tudo que é a base da repressão e de calar, isso não funciona, né? Nós queremos um país onde a democracia reine e que seja um país o mais igualitário possível, principalmente a questão da educação, que é onde vai dar margem para que as pessoas cresçam e sejam o que elas realmente queiram ser. E o nosso papel é muito importante, né? Não a ditadura.